Na verdade, eu estou fazendo essa introdução depois de ter de ter gravado o vídeo. E o que aconteceu foi o seguinte: eu não dei as definições de MGTOW antes eu só falei dessas definições, só li as definições dos propostos níveis de MGTOW depois, né, mais pro final do vídeo. Só que o vídeo ficou longo, então eu acho que é salutar eu fazer, é, eu ler essas definições aqui antes do vídeo. Então, então você vai ver eu me introduzindo de novo, mas é rapidinho, é só para constar aqui. Então, assim, tem a ideia que tem MGTOWs, que o MGTOW raiz não tem. Essa ideia é você seguir o seu próprio caminho, é quase um contrassenso você adicionar rótulos adicionais, além de já estar colocando o rótulo de MGTOW. Mas, seja como for, agora tem alguns MGTOWs que defendem níveis, a existência de níveis de MGTOW. Então o Sandman é um, o Tio MGTOW é outro. E eu utilizei aqui a definição que o Tio MGTOW dá pro, pro, pro vídeo. Então, o nível 1 seriam aqueles que aceitam relacionamento no curto prazo. As três regras é não casar, não morar junto e não engravidar. Eu esse nível 1 aqui eu apoio, inclusive. Eu acho que é uma boa, até mesmo porque você continua, se você está aceitando um relacionamento de curto prazo, então você está disposto, está aberto a novas experiências e de repente, quem sabe você não arruma uma guria que vale a pena. Se não arrumar, continua amigo. O nível 2 são aqueles que rejeitam o relacionamento, inclusive no curto prazo, né? Então, é claro que o problema aqui é que o curto prazo não está exatamente bem definido, mas o nível 3 seriam aqueles que se recusam a produzir mais do que o necessário para o seu próprio sustento. Então, a ideia é que você não vai se matar de trabalhar mais, você não vai acumular bens, você não vai bens além do necessário, você só vai produzir o necessário para o seu próprio sustento. E eu, assim, de novo, realmente acho que faltam definições, não tem uma regra para isso daqui, não tem eu ouvi mais de vi mais de uma pessoa é, dando, fazendo divisões diferentes com relação a isso aqui, o que quer dizer mais do que o necessário para o próprio sustento, e a ideia é que eles já são contra o Estado, contra a coerção do Estado, qualquer coisa assim. Então, ou seja, a ideia é você não produzir excedentes para fazer com que o sistema entre em colapso, para que a sociedade entre em colapso e o governo. É basicamente isso. Se eu estou interpretando errado, peço desculpas, mas tudo que eu li a respeito, tudo que eu ouvi a respeito, a ideia seria essa: você se recusa a produzir, e as palavras do time tal se recusam a produzir mais do que o necessário para o seu próprio sustento. O nível 4 são os ghosts, né? Rejeitam a sociedade como um todo e, para todos os efeitos, esses homens não existem. Para deixar muito claro, o que esses níveis 3 e 4 eu não são aqueles com os quais eu tenho problema, né? Eu já não acho que faz muito sentido você adotar esse tipo de nivelamento. E o vídeo que vai começar agora é basicamente sobre isso, foi o Von Baster que foi uma troca aqui nos comentários com o Von Baster e, enfim, eu não vou me repetir de novo mais do que eu falei. O Von Baster, ele parece que adota uma coisa um pouco diferente, porque ele coloca um nível Ghost já no nível 3. Pelo menos tem um trecho em que ele dá a entender isso. Eu não sei se realmente foi isso que ele quis dizer, mas o que eu interpretei lendo foi isso. Então, o vídeo começa agora. Saudações.
Eu tinha dito que eu não ia fazer um vídeo tão cedo, não era a minha intenção, mas eu sinto que eu fui sumonado, né? Eu fui chamado para fazer o vídeo de hoje. O que aconteceu foi o seguinte: o Von Baster, ele tem um canal aqui no YouTube também, e ele fez um comentário num vídeo anterior que eu fiz, não esse último, o anterior, o último podcast, acredito. E nós tivemos uma troca interessante aqui, e eu achei que estava ficando muito longa, então eu falei, olha, é mais fácil eu abordar isso num vídeo e colocar da melhor maneira possível. Também, além do que, eu também com dificuldade para dormir, o dia já clareando, então eu resolvi fazer esse esforço, né, e tirar um tempinho para fazer isso aqui. Então eu imprimi a nossa conversa para você ver como o comentário de YouTube às vezes toma tempo. Nada aqui tem uma página à frente, assim, até metade né, de conversa. Enfim, sem mais delongas. Antes disso, um comentário que eu quero fazer. No vídeo anterior eu falei que tudo, tudo que, assim, tudo, tudo que eu conheço, né, de mundo me indica que aquele incêndio lá na Notre Dame, né, em Paris, que tinha a assinatura da elite, né, que tinha assinatura justamente pela data, né, muito próximo, assim, no início da Semana Santa, e o Emmanuel Macron falando logo em seguida já jogando a ideia de vai que cola, né, aquela ideia de não, vamos reformar com novas, celebrando a modernidade a nossa diversidade, os nossos novos valores e tudo mais. Então eu achei que tinha alguma coisa ali. E acontece que, não sei se vocês viram, não foi tão noticiado, mas na mesma hora, lá na Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, né, também chamada de Mesquita de Omar, e Haram e Sharif em árabe, eu acredito. É alguma coisa assim. E mas enfim, aquela mesquita de Al-Aqsa que fica lá no Domo da Rocha, lá, né? Aquela que fica onde seria o Templo de Jerusalém, que agora eles estão falando de fazer do lado, ou de. Enfim, se você procurar aí em inglês, você vai ver que ela também pegou fogo no mesmo horário, na mesma hora, no mesmo dia e na mesma hora, quase que concomitante, e também acidental, não foi um atentado nem nada, não há vítimas, os danos não foram tão grandes assim. No caso da Notre Dame, caiu a torre, mas a torre que caiu ela já estava sendo, ela já precisava de reformas e tudo mais, né? Então, mas o principal mesmo que, né, você vê que aqueles vitrais ficaram intactos, né? O fragmento da cruz e a coroa de espinhos, né? Então, e outras relíquias lá em Notre Dame também permaneceram, assim, não foram. Mas assim, é aquela história, ou foi intervenção divina que botou fogo nos dois lugares ao mesmo tempo, ou tem a assinatura da elite, você escolhe o que você achar. Eu não tenho como saber se pode ter sido, pode ter sido uma intervenção divina, mas sabendo como funciona a elite e sabendo as coisas que eles já têm, que está consta nos anais da história aí, que eles já escreveram e disseram, eu tendo a acreditar que foi proposital. As duas talvez tenham sido propositais. Mas enfim, eu não vou me adentrar muito nesse assunto, vou voltar para a conversa com o Von Basser. Então, o que aconteceu foi o seguinte, naquele podcast tem um momento que eu falo mais pro final, que eu falo assim, não, mas eu
me considero bastante red pill, né? Assim, eu tenho noção de, pelo menos a parte, você pode até falar assim, não, você não é MGTOW, então você não se enquadra e tudo mais. Mas você não pode dizer que eu sou blue pill, sabe? Tipo, eu acho que e assim, tem uma coisa que cansa. A maior parte, você vê nos meus vídeos que tem mais like do que dislike, né? O canal é pequeno, mas ainda assim eu recebo bastante compreensão e elogio e eu tenho isso a falar a favor assim, dessa interação que eu tô tendo. Tem MGTOWs que vêm aqui me parabenizam pelo canal. Então, assim, no geral ela é positiva, bacana. Mas também tem aquela galera que vem aqui e eu deleto tudo, viu? Você achar que eu achei, eu deleto. Mas xingando, de novo, voltando, xingar a minha noiva, a me chamar de mangina, como é que escravoceta, só porque estou num relacionamento. Eu não estou em relacionamento há um ano, não, nem há 2 anos, são 11 anos, tá? Então, eu tive bastante tempo para pensar sobre isso, já vivi bastante coisa. Não é o meu primeiro relacionamento, sabe? Eu vivi bastante coisa, já tive o meu período de solteirão convicto também. Então, sabe? E eu sempre falo isso faz uma pitada de sal, porque eu acho que é o seguinte. Eu vou falar mais disso um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, mas eu acho que você tem que estar sempre aberto à possibilidade de você conhecer uma pessoa bacana e você não vai largar, deixá-la de lado porque você quer curtir a vida. Eu acho que esse é um conselho que foi dado a homens e mulheres e é merda, não serve pra nada. Mas, voltando aqui pra questão, então o Von Basser, ele pegou e mais pro final daquele vídeo, eu falava, daquele áudio, né, do podcast, eu falo assim, não, eu sigo o meu próprio caminho, mas eu escolhi vivê-lo junto a outra pessoa, né? Pelo menos é assim que eu tenho trilhado. E é aquela história, aqui nesse mundo, por mais que eu queira, tenha a intenção de viver até o final da vida, fica a intenção, né? Só quem sabe disso é Deus, porque a gente não tem certeza de nada, né? Você está sempre se arriscando, né? Quando você tem filho, quando você sai na rua, quando eu vou até o portão, eu estou me arriscando, né? Então, até aí é normal, não tem nada de diferente. Aí ele, não sei, ele resolveu falar que assim, né? Sinto muito, mas você não segue seu próprio caminho. Você segue um caminho junto com sua mulher. Caminho este feito em comum acordo, ora você cede, ora ela cede. Próprio caminho quer dizer que é só seu. E aí, assim, eu não concordo com isso aqui, né? Eu vou ler, depois eu vou comentar um pouquinho mais de forma mais aprofundada, mas o que eu respondi foi o seguinte: isso eu também posso dizer de amigos, colegas de trabalho, vizinhos, familiares, e aqui eu poderia continuar. Eu só citei isso aqui, mas eu poderia continuar. Poderia dizer com as pessoas que comentam aqui no canal do YouTube, não sei, se você entrar num fórum de internet, no Reddit ou no 4chan ou qualquer lugar, você também tem que se adequar àquelas regras, você cede e a outra pessoa cede. Essa é uma troca constante. Quando você vai jogar um jogo multiplayer online ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, eu não... Enfim. Aí eu falei, ora um cede, ora outro cede. Sem essa dinâmica, não há sociedade. Então, eu acho muito difícil. Essa questão de ceder é aquela história. Não, eu posso ser impassível, não ceder nunca. Eu posso. Esse é um direito que eu tenho. E minha noiva sabe disso, a Júlia sabe disso. Ela sabe que eu posso simplesmente pegar e falar assim, não arreda o pé daqui. Se você quiser, é assim. E vai ser assim. E ela tem o mesmo direito, né? E já houve momentos em que eu peguei, bati o pé e falei, não, vai ser do meu jeito, vai ser do jeito que eu tô falando, ou não vou arredar pé dessa situação, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Você sempre você faz as coisas de acordo com o que você quer. Você pode, nem eu falo, eu continuo achando, não, eu não estou me desviando muito do meu caminho. Eu faço basicamente as coisas que eu quero, né? Então, e eu ainda falo, ocorre que
a melhor. Eu não, quando eu paro para pensar, chegando no final de semana, domingo à noite, eu paro para pensar o que eu teria feito diferente, né? Tem alguma coisa que eu teria feito de diferente se a Júlia, se eu não estivesse namorando com a Júlia? Muito pouco, na verdade, né? Mas isso é que eu falo, mas isso é com relação a meu vizinho aqui. Eu já tive discussões com ele, já tive brigas e tudo mais. E justamente por quê? Porque você está tentando achar aquele tempo, aquele meio termo, né? Se você vai fazer tudo o que você quer, então você não vai ceder nunca, você não vai ceder nunca para ninguém, né? E aí o que ele falou foi o seguinte, mas com esse pessoal é opcional. Você pode muito bem dar o foda-se. Eu posso dar o foda-se, né? Eu moro aqui na Brasilândia, eu sei o custo que isso tem. Se você sair falando merda aqui na vizinhança, eu sei o custo que você paga. Ou nunca ceder. É só fazer o que lhe convém com eles. Mesmo porque familiares você vê de vez em quando. Com mulher, é obrigatório você ceder para trilhar o caminho juntos. Eu falei, não, de novo, não. Só é obrigatório se você quiser continuar com ela. Você pode pegar e falar assim, não, não vou ceder. Se você quiser, você fica. Se você não quiser, você vai. Né? Então, essa questão assim, onde está estabelecido o limite? O seu problema é em ter que ceder? O que caracteriza você seguir o seu caminho? Eu não disse que eu sou MGTOW, porque MGTOW já virou uma coisa, né, fechada. Tanto que ninguém aqui fala assim, ninguém usa a sigla sigo meu próprio homem seguindo seu próprio caminho. Então seria H S S P C. Ninguém fala, né? Todo mundo usa MGTOW, porque virou uma coisa fechada, né? Então, eu não me. Com regras, né? Aí aparece gente pra cagar regra já no negócio. Então eu vou comentar isso daqui a pouco. Mas enfim, então ele apontou, olha, que com mulher é obrigatório você ceder para trilhar o caminho juntos e com os demais não. Bom, não acho que seja assim. Familiar e vizinho e colega e amigos, você cede se você quiser manter contato. Se você não quiser, se você quiser manter uma boa, não é só manter contato, é manter uma boa convivência, né? Se não, você é obrigado, por exemplo, se eu não conseguir estabelecer uma convivência boa com o meu vizinho, pelo menos o razoável, o mínimo do razoável, eu sou obrigado a me mudar, né? Ou então uma hora alguém vai partir para agressão ou pior, né? E foi o que eu respondi. Eu falei que o foda-se você pode dar para qualquer um, desde que não queira mais conviver com a pessoa, e isso inclui a mulher. Você não é obrigado a ficar com ela se não quiser. E quanto a isso de dar o foda-se, bom, não é por aí. Eu posso dar o foda-se pro meu vizinho, por exemplo, desde que eu esteja disposto a me mudar no dia seguinte. Eu cresci aqui na Brasilândia, sei bem o preço que se paga pelo desrespeito, que o preço que se paga pelo desrespeito pode ser bem alto. E como eu disse, é o preço que pagamos para viver em sociedade, né? Eu não tenho muito a acrescentar a esse comentário que eu fiz, porque é mais por verdade. Eu não posso sair tocando foda-se assim. Eu não sei, é estranho pra mim que você acredite que isso é possível, de alguma maneira, né? Aí ele respondeu, se você der o foda-se pra sua mulher, aí você vai seguir seu próprio caminho. Até lá, não. Isso que questionei, porque você disse que segue seu próprio caminho com sua mulher. Eu argumentei discordando, né? Então, se você der o foda-se pra sua mulher, mas o que é dar o foda-se? Dar o foda-se pra ele é só o quê? Eu pegar e dar uma bota nela. Aí sim eu posso seguir, estou livre pra ficar em casa sem fazer porra nenhuma. Eu não entendo. Eu livre pra quê? Pra jogar poker. Jogar poker eu jogo. Eu jogo com ela, sem ela, entendeu? Eu não preciso, né? Tipo, o meu conjunto de poker tá aqui, ó, né? Eu não preciso. No que muda exatamente? Eu já estabeleci aqui quais são as minhas regras. Eu tenho meu canto, eu tenho a minha casa, eu não vou ceder lugares da casa porque hoje, que é o que acontece hoje em dia, ficar relegado ao porão, ter o espaço lá, ser só o porão e mais nada, sabe? Então, as coisas são do jeito que
que eu acho que devem estar de acordo, estão de acordo com o meu gosto. Né? Mas eu não sei, eu acho que foda-se pra ele, ou seja, você só pode seguir seu próprio caminho se você chegar e você estiver solitário 100% do tempo, né? Bom, enfim. Aí ele disse que o que eu estou querendo te mostrar é que por essa métrica, ainda que eu estivesse solteiro, não poderia dizer. Isso foi eu que falei, né? Que o que eu estou querendo te mostrar é que por essa métrica, ainda que eu estivesse solteiro, não poderia dizer que sigo o meu próprio caminho, uma vez que ceder de vez em quando é um pré-requisito para viver em sociedade, não apenas para viver um relacionamento. E aí o que ele respondeu foi que, mas aí você está desconsiderando os níveis MGTOW. Eu achei estranho realmente, níveis MGTOW. Tudo bem, tem o Sandman, já tem vídeo dele falando sobre isso, mas eu pessoalmente, eu já vou falando de aqui, eu acho que isso aqui não quando surgiu o negócio, não existia isso aqui. Isso daqui alguém inventou e estão querendo colar agora nesse negócio, mas se é o seu próprio caminho, por que você tem que se enquadrar em algum nível? Por que você tem que. Se você tá querendo. Você tem que. E aí. Eu vou falar mais pra frente aqui. Então ele continua. Alguns falam que não deve existir, outros que sim, sou da segunda corrente, por vários motivos, que farei um vídeo futuramente a respeito. Essa parte de não se relacionar socialmente são os níveis 3, 4 e 5. Então já tem aqui níveis 3, 4 e 5, né? Ou seja, de isolamento, que agora é ser MGTOW, né? Então, tudo bem. Que seria o modo Ghost. Então, o modo fantasma, né? Ghost fantasma, certo? Níveis não são uma hierarquia, nem obrigatoriedade. Então, por que elas existem? Por que você quer caracterizar? Por que você quer se enquadrar num grupo? Você é livre para sair de um e voltar quando quiser. Então, você não é nenhuma das coisas. Você está naquele momento, mas isso eu passo durante a semana. Minha noiva não fica aqui durante a semana. A gente se encontra no final de semana. Sobretudo, no final de semana. Então eu falo, tá bom, posso dizer assim, então eu sou MGTOW de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Aí, quando eu sou MGTOW, se eu resolver jogar um pinball no meu computador, se eu resolver ir lá no clube de pinball e jogar pinball, né? Que agora tem um lugar bom pra jogar pinball, além do clube de pinball. É que eu esqueci o nome agora. Mas tem uma casa aqui que abre de terças e sextas, né? E que dá pra você jogar pinball a moda antiga. Mas aí eu sou mental. Aí se eu resolvo sair, enfim, ir pro bar, eu sou mental. Então durante a semana eu sou mental. Aí eu chego no final de semana, eu me encontro com a minha noiva e deixo de ser mental. Não faz muito. Então assim, se você pode entrar e sair, então você pode assumir esse tipo de métrica. Não, tudo bem, eu sou MGTOW nível 3 no dia tal. Aí no outro dia eu sou nível 1 e no outro, sabe? Então não é verdade. Você está se enquadrando, você está colocando uma coisa em que você vai seguir. Para você seguir ela a sério, uma filosofia a sério, para você seguir uma forma de viver a sério, você tem que ter consistência naquilo. Você não pode não é só simplesmente eu vou ir e voltar, como se fosse fácil. Você chegar nesse nível de isolamento e achar que você vai voltar fácil para a vida em sociedade, porque não vai. Não se convença disso, porque não é tão fácil não. Então ele continua, né? Você é livre para sair de um e voltar quando quiser. Relações familiares dificilmente interferirão em sua vida pessoal. No máximo, compromissos sociais. Como assim compromissos sociais? Eu não vou a compromissos sociais. Eu não confraternizo com a minha família. Eu não sou militar. Porque na maior parte do tempo eu acho um porre, um saco. A Júlia ela vive tentando me convencer. Não, vamos lá, vai ter, meu pai vai dar um churrasco, vamos almoçar com a minha mãe e tudo mais, vai ser legal e tudo mais. Eu, volta e meia, viro, pego e falo, não, se você quiser, às vezes libero ela, às vezes não libero. Dependendo do, sabe, não, tipo... E aí a gente conversa, e aí é aquele negócio de ceder, né? Então tem vezes que eu cedo, quando eu tô com, por exemplo, o pai dela faz um bom churrasco. Aí eu penso, bom, eu posso gastar umas horas do meu dia lá comer um churrasco, mas se eu tiver de saco cheio da vida, não quiser saber, eu não vou. Então, como assim? No máximo compromissos sociais.
A família interfere sim na sua vida, na sua vida pessoal. Minha sogra que eu diga, né? Essa história de sogra, não... Olha, eu nunca tinha tido problema com sogra. Mas com a minha sogra, né, de forma indireta, né? Ela não, logo de começo, ela não me aceitava muito não, porque é aquela história, né? A filha dela foi arrumar um mano da Brasilândia e ela de começo não gostou muito da ideia. Então eu sei que familiar interfere sim na vida social da pessoa, pessoal, na vida pessoal. Agora, uma esposa e filhos, você já terá uma vida pessoal totalmente modificada. Sua casa, localização, viagens, despesas, preocupações, decisões importantes serão tomadas em conjunto. Obrigação de cumprir horários, organização da casa, etc. Também não sei de onde que ele está tirando isso. Bom, eu não sei se essa foi a experiência dele. Eu não conheço a experiência dele, mas eu garanto para você que isso não é necessariamente verdadeiro. Por exemplo, você pode ter uma esposa e filhos e ser caminhoneiro ou motorista de ônibus e passar a maior parte do tempo fora de casa. Você pode, por exemplo, eu tenho horário trocado de sono. Eu trabalho mais à noite de madrugada. Isso não vai mudar. Isso não muda com vem de família, né? Não sabe. Então você tem muitas coisas. Essa é uma visão um pouco simplista da situação, na minha opinião. Pelo menos de acordo com o que eu conheço, o que eu vivi, né? Então vamos lá, vamos por cada um deles aqui. Sua casa. Bom, eu gosto de morar em casa grande. Eu acho que eu cresci num quarto com mais duas irmãs. Então nós éramos três, nós dividíamos um quarto. Essa história de hoje em dia, que tem muito esse negócio de cada um tem que ter seu quarto. Eu não cresci assim, nem sei se essa é a melhor maneira, né? Até mesmo porque foi curioso. Quando meus pais decidiram expandir a casa para se adequar para que cada um tivesse seu quarto, as minhas irmãs saíram de casa. Porque elas foram tocar a vida delas, né? Então, por N motivos, né? Mas, e eventualmente se casaram e etc. Então, não é assim que funciona. Então, você não precisa ter. Se tiver um quarto para filhos, né? Mas eu entendo que ele está dizendo assim, ou seja, se você não gosta de criança, talvez isso seja um problema. Eu me dou muito bem com minhas sobrinhas, por exemplo. Eu gosto de criança, eu gosto de bicho, eu gosto de animal. Se eu pudesse, eu teria aqui comigo, aqui, onde eu moro, sem mudar praticamente nada, basicamente nada, só consertando rachaduras que tem aí na casa. Assim, eu já seria, se não fossem essas rachaduras, eu diria que, olha, até que eu gosto do jeito, eu gosto daqui, não acho aqui ruim. Se não fossem esses danos estruturais que tem aí que tem que resolver. Localização, eu não sei o que ele quer dizer com localização. Aqui eu moro numa região, tem escola para todo quanto é lado, tem padaria, eu não sei o que ele quer dizer com localização também. Viagens, despesas, eu não gosto de viajar. Eu viajo, viajar. Viajar se for para trabalho, se for para enriquecimento cultural, mas para turistar eu não sou o tipo de turista que gosta, por exemplo, de ir pra praia, ficar entrando no mar sujo. Eu não curto. Eu não surfo, as coisas que eu gosto de fazer, eu tenho acesso fácil, eu gosto de, como eu disse, de jogar poker, né, jogar jogos como eu vou falar disso daqui a pouco também. Mas de jogar jogo de tabuleiro, jogar xadrez, eu gosto de coisas mais assim. Então, viagens, despesas. Bom, despesa aumenta a despesa, principalmente quando é pequeno, mas você tem a contrapartida também, né? Então, é aquela história. Tem até meme aí, minha irmã de vez em quando compartilha, né? Não, teve
Tem uma amiga minha também que, acho que foi ela que compartilhou, minha irmã curtiu, alguma coisa assim. Como é que era? O bom de ter muitos filhos, essa guria que eu tô falando, ela tem 4, 5 filhos, né? E ela falou, o bom de ter bastante filhos é que você coloca cada um para arrumar um cômodo da casa. Então, tem suas vantagens também. Eu acho que isso faz parte da experiência humana. Eu não, para mim não é despesa, é investimento, né? Então, é quem vai te dar quem pode te dar um suporte no futuro, né? Quando você tem, eu vejo pela minha avó, por exemplo, minha avó teve 10 filhos, ela tá, então ter filhos e netos por perto é uma força, né? É muito mais difícil, por exemplo, meu avô paterno já teve menos, ele teve uma família pequena, né? Já a família nuclear urbana, diferente da minha avó, que é de uma família rural, inclusive ainda moram no interior. Eu tenho um tio, mais de um tio que tem sítio, né? É que um deles mora aqui na cidade e tem um sítio lá, mas tem um que realmente tem um sítio autossustentável, produz a própria energia, os peixes e tudo lá onde ele mora. Mas ele mesmo teve 4 filhas e tem netos, então, assim, ter uma família grande e numerosa tem suas vantagens também, né? Então, eu vejo como é bom para minha avó e também como eles ajudam, inclusive financeiramente agora, né? Que ela é mais velha. É claro que, como todo investimento, existe um risco. Você corre sempre o risco de você botar no mundo um Zé Ruela. Vai ser o seu Zé Ruela, mas vai ser um Zé Ruela nonetheless, né? Então, preocupações, mas você quer evitar preocupações? Eu me preocupo. Bom, você pode ser uma pessoa desapegada. Eu, pessoalmente, sou muito desapegado com, com familiar. Né? Talvez até um defeito meu. Mas eu consigo. Eu fui criando uma resiliência. Eu não tenho outra palavra para dizer. Porque, assim, às vezes eu chego a ficar 1 ano, 2 anos sem ver um familiar próximo. Sim, próximo, estou dizendo, primeiro grau, mãe e pai. Sim, eu lembro na adolescência mesmo, durante a separação dos meus pais, teve um período que eu fiquei 4 meses sem falar com meu pai. Né? E não era porque, nessa época, não era porque eu o odiava ou qualquer coisa não, assim não, mas a vida é muito corrida, né? Então, enquanto eu sou daquele tipo de pessoa que eu olho de longe e vejo, fico sabendo enquanto a pessoa tá bem, pra mim tá ótimo. Mas deixa eu continuar aqui, que senão eu não termino isso, né? Então, decisões importantes serão tomadas em conjunto. É aquela história de você ser o chefe da casa, né? Então, assim, claro que você vai. Eu entendo o que ele quer dizer aqui, mas você pode tomar, você continua tendo o direito de tomar decisões unilaterais, desde que você esteja pronto para se desapegar dos seus filhos. Você pega e fala assim, eu até recomendo isso, na verdade. Se você é uma pessoa que está passando por uma separação, por um divórcio, bom, uma coisa que você não vai conseguir escapar é da pensão alimentícia. Pensão alimentícia é 1/3 do seu salário nominal, né? Então, mas para o que os MGTOWs pregam aqui, não é muita coisa. Então, você vai trabalhar por um emprego que vai te pagar um salário mínimo, você vai pagar R$ 300 para a sua esposa. Eu já vou chegar nisso aqui, nos tais dos níveis MGTOW. Esse seria já o nível 3, né? Nível 3, você trabalha para o seu próprio sustento e não um pouquinho mais. Você vai trabalhar 1/3, ou nem isso, que para fornecer R$ 300, o que? 2 cestas básicas, enfim. Eu não consigo enxergar isso como grandes empecilhos. Eu acho que ter um filho é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Não era para ser. É só continuidade. Assim, se você é ateu, principalmente, presta atenção. Você é ateu. Qual a única maneira de você se perpetuar nesse planeta é passando seus genes para frente. Você vive para isso. Se você é ateu. Se você é uma pessoa mais espiritualizada, você tem motivos espirituais. Mas se você não. E eu falei isso porque eu já fui ateu por muito tempo. E aí, agora sozinho, você define tudo. Há uma grande diferença aí.
parentes e familiares, salvo se você mora com eles, você não vai consultá-los se pode ou não viajar em tal data e lugar. De novo, cara. Eu tenho um amigo meu aqui, ele tem 4 filhos. 4 filhos. Ele já é um senhor de idade. E ele dava sumiços. Agora mudou um pouco, mas ele dava sumiços, assim, né? Como é que tinha até um negócio, ele some 3 dias e depois volta com pão. Como se tivesse ido comprar pão e voltado. E você tem que estar, mas é claro, se você vai fazer isso, você tem que estar disposto a. Porque você já está disposto a viver longe dos filhos. Você consegue ficar 3 anos. Mas você pode fazer. Né? Eu não, essa dissociação, essa associação que eu não faço. Né? Você achar que você está mais preso porque você tem uma família. Na verdade, tem que ser uma decisão consciente. Não, eu gostaria de ter meu filho comigo viajando. Quando eu viajo, quando eu faço as coisas, eu gosto de jogo de tabuleiro. Então, quando eu compro um jogo de tabuleiro, por exemplo, jogos, por exemplo, esse aqui, ou só o que está aqui na minha mesa, tá? Esse aqui, ó, um jogo sobre a Segunda Guerra, né? Empire of the Sun. Claro, eu compro para jogar agora, mas eu penso, poxa, seria legal ter se um dia, né, quem sabe, talvez um dos meus filhos se interessasse em jogar um negócio desse, eu ia achar bacana jogar. Ou então jogar um jogo de computador, jogar um jogo de videogame com um filho meu, nossa, eu fico imaginando, deve ser muito legal. Ou você levar para jogar bola, eu mesmo não gosto de jogar futebol, mas eu gosto de assistir meu irmão. Meu irmão tem. Meu irmão mais novo, fruto do segundo. Enfim, ele é meu meio-irmão, né? Ele tem quantos anos agora? 13, 14, 13 anos. Ou nem isso. Nona série. Nona série é o quê? Quantos anos? Eu não sei. Eu nem sei. Mas ele tá estinguelando agora, mudando a voz, né? Mudou a voz, assim, recentemente. E quando ele vai jogar, ou quando ele vai fazer um sarau na escola, ele me liga. E ele fala, Rafa, você está convidado, se você quiser vir aqui me prestigiar. Ele é super educado e tal. Apesar dele ser... Ele navega bem nos dois mundos, né? Ele tem os amigos dele que curtem funk, curtem uns negócios que eu viro e falo, meu Deus do céu. Mas ele navega bem entre esses dois mundos. Ele é muito gentil, muito educado, muito... um guri bacana. E ele me cobra, às vezes, ele fala assim, Rafa, a gente podia marcar pra jogar videogame. Você me chama pra estudar, não me chama pra vir jogar videogame na sua casa, e jogar o computador. Ou a gente podia marcar a qualquer hora. Aí ele gosta de jogar uns jogos que eu não curto muito, por exemplo, Fortnite e tal. Mas eu acho essa dinâmica um barato, cara. Eu não vejo isso. Eu gosto disso. Entendeu? Por isso que eu falo, na minha cabeça, eu vivo o meu próprio caminho, porque eu não sei se eu não mudaria isso, eu não trocaria isso, entendeu? E eu até devia interagir mais com ele, não menos. Então, enfim. Sozinho você define tudo, mas eu defino quando eu também acontece, de eu ficar 2, 3 meses sem falar com o guri, até maldade com ele. Parentes e familiares, salvo se você mora com eles, você não vai consultá-los se pode ou não viajar em tal data e lugar. Não concordo. Não concordo. Não é bem por aí, mas tudo bem. Mesmo quando eu morava com a minha mãe, eu não consultava, eu avisava. Mas avisar eu aviso até hoje. Eu moro sozinho e eu aviso até hoje as coisas que eu faço pro meu pai e pra minha mãe. E não é dar satisfação, é pra, olha, não fica preocupado, eu vou pra tal lugar. Isso é só uma decência, é só uma, sabe, viver em sociedade. Eu não consigo me enxergar de forma diferente. E eu respondi que eu acho que você está vendo as coisas de forma um tanto distorcida. E aqui eu fui um pouco deselegante, eu peço desculpa pro Von Basten.
pro Von Baster. Eu acho que eu fui deselegante, sim, mas até no tom desse vídeo, mas eu tenho muita dificuldade com esses níveis de MGTOW, quando chega, passou do nível 3, que são os nível Ghost que ele falou, eu já sou contra, aí eu realmente sou contra. Eu não, eu tento dar o maior, eu entendo, dou o máximo de apoio que eu posso, que eu consigo, mas o nível que eles pregam a partir do nível 3 eu já acho que é em detrimento da pessoa, e eu acho que vai causar no longo prazo mais dano do que para ela. Eu tô falando assim, de tudo que eu conheço, né? Eu não conheço uma pessoa que tenha adotado esse tipo de vida e que eu olhasse e falasse, nossa, porra, esse cara vive feliz, entendeu? E sem falar que não é 100% da forma como eles dizem. Enfim. Aí eu coloquei, talvez suas experiências estejam influenciando em demasia sua percepção do mundo. Seja como for, é falsa essa ideia de que você está mais preso a ex-esposa e filhos do que está a pai, mãe e irmãos, exceto no pagamento da pensão alimentícia. Aí eu falei ex-esposa e filho, porque é onde o bicho pega. Com sua esposa, é sua esposa, cara. Tipo, eu cometi um ato falho, porque eu falei ex-esposa e filhos, porque pra mim, é como eu disse, você a única real obrigação da lei é o pagamento de pensão alimentícia. Porque eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, eu quero pegar, eu quero dar um perdido de uma semana, eu quero ir pra. Não sei pra onde que eu. Qual lugar que se considera legal aí. Mas eu quero viajar. Deu a louca, eu quero viajar. Quero sair mundão afora. Vou pegar a moto e vou arrumar uma Harley, vou vender tudo que eu tenho investido, vou vender tudo que eu tenho, vou, né, sair vendendo, vou vender tudo, vou comprar uma Harley Davidson, vou sair estrada fora. Primeiro que eu nem tenho tanta certeza se eu não teria algum apoio da Júlia, que ela gosta de Harley Davidson, que ela já me falou. E essa é uma coisa que eu também gosto, só não tenho dinheiro para comprar. Quer dizer, poderia me matar e só ter isso, mas eu acho que a vida é muito mais do que isso. Mas eu não sei se eu não gostaria de saindo pelo mundão afora de Harley Davidson, mas vamos supor que dá uma crise de meia idade, eu nem sei se ela não daria suporte. Mas vamos supor que ela não desse e eu tenho os meus filhos. A única obrigação real que eu tenho é pagar a pensão alimentícia, porque aí você se separa, você se divorcia, olha, tá, vou pagar a pensão alimentícia, entendeu? E vai ter que vender casa e tudo mais, mas pro tipo de vida que você tá falando aqui, que eles pregam aqui nesse MGTOW, você vai morar num apertamento de qualquer maneira. Qual a diferença? Eu não sei se eu. Enfim. E olhe lá, pois eu conheço gente que escapou até dessa obrigação. E é verdade. É verdade. Eu conheço um filho da. Eu acho o cara um puta de um canalha, filho da puta. Ele não paga um centavo de pensão alimentícia. Eu não vou falar como ele fez, nem como ele faz, nem porque eu realmente acho que o cara é um filho da puta, mas eu sei que é possível, tá? E a lei brasileira, ela é. Eu sempre falo, nem todo homem se lasca nesse negócio. Se tiver conhecimento, boa assessoria, algum dinheiro, meios, recursos, você se safa de muita coisa aqui. Mas enfim, eu tenho dó das crianças que essa pessoa tem. Mas é a vida que ele escolheu. Foi a mãe das crianças também vai pagar para sempre o pato de ter escolhido mal o cara, né? Então não é só o homem que se ferra quando escolhe mal a mulher, não. A mulher pode se lascar também. E é assim, não foi ela que deu, não foi ela que se divorciou do cara, não. Tá? Então, isso não é, nem sempre é assim que a banda toca. Mas vamos voltando aqui. Quanto ao modo Ghost, me soa uma ideia bem, mas bem ruim. E
Eu acho realmente isso. E espero que quem quer que esteja pensando em viver em tal bolha, procure ajuda. Eu já vou me justificar. Eu acho que eu fui deselegante aqui, mas eu vou me justificar com relação a essa afirmação. O homem é um ser social e, pessoalmente, acho que viver totalmente recluso sem ter que chegar a um acordo com o vizinho sobre absolutamente nada não só é impossível, como me soa como a morte. E é preciso estar morto para ser verdadeiramente um fantasma. Porque o que você. E assim, eu fui muito enfático aqui. E eu peço desculpas, né? Realmente, se acaba soando de forma assim, uma coisa muito ofensiva. Mas a proposta desse nível fantasma, eu fico me perguntando, mas o que você faz? Assim, você quer ter a liberdade para seguir seu próprio caminho, para fazer o que se você não vai interagir mais com a sociedade? Eu vou descrever o que eu li aqui dos níveis ghosts, e eu acho incrível porque para mim e a resposta dele para mim já diz muito, né? Porque ele disse o seguinte, Von Basser, ele disse o seguinte: seja como for, né, ele fez quote, me colocou, né? Então, ele comentando sobre, seja como for, é falsa essa ideia de que você está mais preso a ex-esposa e filhos do que está a pai, mães e irmãos. Aí ele respondeu: você refuta coisas que eu não disse. Ache pra mim onde escrevi ex-esposa. É porque pra mim não tem muita diferença entre esposa e ex-esposa, tá? Por que eu digo isso? Porque a sua obrigação, na verdade, é a de pagar a pensão alimentícia se você resolver se separar. É isso que a lei te obriga. Você arca com as consequências do contrato que você fez. Então, se for comunhão total, você vai dividir tudo. Se for comunhão parcial, aquilo que foi adquirido depois do casamento. E se for separação total, cada um pega as suas coisas e vai para o seu canto. E, enfim, tem outras peculiaridades nas formas de contrato. E também tem aquela questão de o primeiro imóvel tende a ficar com quem fica com as crianças, geralmente é a mulher, né? Pelo menos para usufruto. Né? Apesar que eu conheço pelo menos um caso, na verdade eu não conheço nenhum caso em que isso tenha de fato acontecido, tá? Eu conheço um caso, não, conheço, mas o cara, ele abriu mão sem disputar. E até o relacionamento dele com a ex-esposa não é ruim, assim. E ela até hoje gostaria que ele estivesse com ela. Mas eu sei de um cara, por exemplo, que o que eles fizeram foi o seguinte: eles alugaram a casa e durante 2 anos um recebia o aluguel, durante os outros 2 anos o outro recebia o aluguel. Né? Foi o acordo que eles fizeram. Então, para você ver como varia esse tipo de coisa. Nem todo mundo é um crápula, nem toda. Por mais que eu acho que a mulher em questão ela não valia nada, mas pelo menos nesse quesito eles chegaram no meio termo. E aí ele colocou, e talvez suas experiências estejam influenciando ainda mais. Ele falou que, portanto, você está vendo as coisas de forma um tanto distorcida e não eu, porque ele não disse ex-esposa, ele disse mulher, né? Esposa. Como eu disse, não vejo muita diferença. A esposa você faz o que você quiser e se ela não gostar, você se separa. Quanto a modo Ghost, me soa uma ideia mas bem ruim, e espero que quem quer que esteja pensando em viver em tal bolha procure ajuda. Isso foi o que eu disse, né? Porque ele colocou em quotes, né? Completo desconhecimento. Aí ele disse que isso que eu disse é um completo desconhecimento do modo Ghost e extremamente preconceituoso com os milhares de moradores da zona rural, senhores humildes, muito separados, que ou perderam esposas, seus filhos nem lhe procuram mais, e os milhares de homens abandonados por suas famílias. Olha, gente abandonada por família tem homens e mulheres, né? Então, mas eu me compadeço agora é o seguinte, com relação a moradores da zona rural, cara, eu não sei em que lugar que você mora, eu não sei em que lugar que você vive, que parte da zona rural que você foi visitar,
Minha família, boa parte da minha família, a maior parte da minha família ainda vive no campo, tá? Eu tô aqui na cidade, né? Tanto que eu moro na periferia, em parte porque, justamente porque minha família, ainda que eu seja paulistana, minha família não é. Boa parte da minha família mora no campo, né? Em cidade do interior. E eu não conheço casos de gente reclusa no campo, não, cara. Não conheço. Porque todo mundo se conhece. São cidades pequenas em que todo mundo se conhece. E as pessoas, elas confraternizam de alguma forma, né? Então, você pega... E é muito comum isso, porque você tem uma propriedade, por exemplo, meu tio tem uma propriedade. Ele é apicultor também. Ele tem lá mel de abelha. Então, mel de abelha, cera de abelha, aí produz peixe, produz, não sei, produz um monte de coisa. Tudo que é excedente, que ele não usa pra ele, não usa pra família dele, não usa, ele é casado, tem esposa. Mas tudo que ele não usa, que eles não usam ali, ou tem que ser vendido ou tem que ser distribuído, né? E presentear esse tipo de coisa no campo sempre foi uma prática muito comum, né? Então eu não sei qual é a experiência de campo. Eu conheço gente assim, eu conheço gente que vive isso na cidade. Mas ainda assim, por exemplo, eu tenho uma vizinha, a Dona Elza, que eu gosto muito dela. E ela nunca teve filhos, né? Nunca teve filhos, não. Ela foi casada, mas ficou viúva e depois nunca mais ficou com ninguém, né? Ela virou uma pessoa reclusa, assim, no sentido de igreja, mas ela vai à igreja, né? Ela vai à igreja, ela me visita, eu vou até a casa dela quando ela precisa. É até engraçado, quando quebra a televisão, ela, né? Ou quebra não, é quando ela desconfigura a televisão, ela lê muito pouco, sabe? Lê, assim, não tem uma frequência com, ela não tem grandes habilidades de leitura, né? E ela se confunde toda nos controles lá, porque tem a TV a cabo, tem ela paga lá o pacotezinho lá de TV a cabo dela, tem o home theater e tem o controle da TV, né? Então, e aí Rafael, meu filho, me ajuda aqui. E aí eu vou lá ajudar, sempre que eu posso ajudar, eu vou lá ajudar, né? E então, eu não sei, se eu tô sendo preconceituoso com milhares de moradores da zona rural. Então, você dizer que existem muitos moradores da zona rural que não têm esposa, tudo bem, mas e vizinhos? E não tem bar, eles não vão a bar, eles ficam, sabe? Eu não conheço, não vão à igreja, não. Os eremitas, existem eremitas no planeta, mas são é muito pouca gente. E eu falo isso com um certo grau de causa porque eu sou muito desapegado com amigos e colegas e familiar e tudo mais, e é uma falha minha, eu acredito que seja uma falha minha, de, de não, assim, de não procurar obter laços mais duradouros com amigos, né? Já amanheceu, deixa eu parar isso aqui. Com amigos, né? Com conhecidos, com vizinhos, tanto que às vezes teve um vizinho aqui meu, um moleque novo, assim, mais novo que eu e tal. Aí um dia a família deles é bem festeira, e aí ele veio parar aqui no portão e tudo mais, tava bem bêbado, né? E ele veio e falou assim, não, mas, pô, Rafa, você tem que curtir mais a vida, né? A percepção dele, né? Pô, vamos lá, né? Vamos lá na festa, vamos lá, você tem que curtir, só trabalha, eu nem trabalho tanto assim, né? Então assim, mas você só trabalha, só fica recluso, você tem que vir pra vida, tem que beber mesmo, tem, né? Aquela coisa de adolescente, né? E foi o que eu falei pra ele. Eu falei, não, cara, eu tô bem, eu
me sinto bem vivendo da forma como eu vivo. E eu sou aquele tipo de cara que eu prefiro comprar uma cerveja de R$ 20 e tomar uma cerveja do que tomar 6 engradados, assim, 6 latinhas de Skol, por exemplo, ou de qualquer uma dessas cervejas mais. Eu prefiro. Não, eu sou aquele cara que eu não vou. Eu vou gastar mesmo tanto que o pessoal aqui. Mas eu prefiro tomar uma coisa um pouco melhor, entendeu? Eu prefiro comprar uma coisa que tem. Ou seja, beber menos, né? E curtir uma coisa um pouco que eu gosto um pouco mais, né? Claro que não é o único fator. Você pode claro que tem cervejas baratas que são boas, tudo mais, de vinho, e tudo mais. Vinho especificamente tem muito vinho barato, bom e barato, né? Na faixa dos seus R$ 30, R$ 40. Mas eu sou esse tipo de cara, né? A galera aqui tá ouvindo funk. Eu sou aquele cara chato que quer ouvir música clássica, rock, jazz, assim, sabe? Umas músicas étnicas diferentes, esquisitas de outros lugares. Então, não, eu sou um cara meio recluso, mas nesse nível eu não conheço, não conheço histórias, assim, eu, eu conheço abrigos, conheço gente que, minha mãe, ela é enfermeira, então conheço abrigo de idosos, conheço, sabe, gente que realmente fica abandonada pelos familiares, mas dificilmente essas pessoas estão completamente desamparadas, ficam completamente desamparadas. Assim, eu não, mesmo que nem os herbívoros do Japão, né? Falam muito dos herbívoros do Japão. Mas lá, você vê que esses caras não estão completamente sozinhos, isolados. Por mais que eles digam que não, eles falam assim, ah não, mas eu jogo online. Espera, se você joga online, você tá tão sozinho assim? Você pega, tá bom, você não conversa com seus vizinhos, que nem eu praticamente, eu converso muito pouco com os meus vizinhos, tenho uma boa relação na medida do possível, né? Mas eu sempre tive aquele problema de ser o cara que é o é o como é que é é o cara que mora no Pico dos Bois, né? Você mora na Brasilândia e você mora no Pico dos Bois da Brasilândia, né? Então, tipo, é justamente o quê? Aquele cara que, desculpa, cortou, né? Mas é aquele cara que assim, mora aqui, convive aqui, mas, assim, ó, a pessoa vai ver que o pessoal que gosta de funk, de pagode, né? Tem meu vizinho aqui que gosta de sertanejo. Sertanejo, dependendo daquele sertanejo mais raiz, Tonico Tinoco e Tião Carreiro, lá de trás eu até acho interessante, mas aquela moda de viola raiz mesmo. Mas esses mais recentes, esse sertanejo universitário e tudo mais, eu não curto, não gosto. Eu sou aquele cara chato que, tipo, olha no entorno, não tem ninguém que. Né? Então eu entendo isso. Mas aquela história, o cara que vai arrumar amigo do outro lado da cidade, vai jogar jogo de tabuleiro, vou jogar com os caras lá em Moema, é o bairro mais nobre da cidade de São Paulo, né? Então eu já fui jogar com o coronel lá em Moema. Tem um grupo lá de jogos dele lá. E justamente porque eu, né, assim, eu entendo você se sentir um peixe fora d'água, mas se você joga um jogo online, por exemplo, e você interage com as outras pessoas, você adere às regras de convivência daquele ambiente, você já não está mais isolado, né? Então você já faz parte de uma comunidade de alguma maneira. Você já está lá disputando espaço, você já está. É por isso que ainda que eu entenda essas relações entre como tem a ver o incel e esses níveis MGTOW Ghost e tudo mais, ainda que eu veja como eles têm relação direta com os belos, eu acho que o ser humano não é um rato. O ser humano não é um rato. O ser humano não é um ser
Ele não é... Eu sou muito confiante de que a elite não vai conseguir quebrar a sociedade da maneira como está tentando quebrar, né? Porque o ser humano não é um rato. É por isso. O ser humano é um ser social, mas ele também ele é dotado de uma alma, de um espírito, de ímpeto, né? E, enfim, eu não realmente não... E aí... Aí fala, homens que trabalharam ou trabalham duro e vão vender os hortifruti nas feiras. Mas então, cara, se você vai vender esses hortifrutis na feira, você já não tá mais no modo Ghost. Assim, se você se recusa a produzir mais do que o necessário para o seu próprio sustento, você já não... Você já não tá... Quer dizer, o modo Ghost é o nível 4 e 5, de acordo... Ele colocou o nível 3, né? O Von Basser colocou o nível 3 no modo Ghost. Os níveis que eu vi, o Sandman, o Tio Migtal e tudo mais, eles colocam o nível 4 no modo Ghost. Então tem essa diferença, talvez, também. Mas vender os hortifrutos na feira ainda seria no máximo que o nível 3, né? E outro detalhe importante, esses homens da zona rural, eles não escolheram, pela forma como você fala, os milhares de moradores da zona rural, senhores humildes, muito separados, que perderam suas esposas, os filhos nem lhe procuram mais. Repare que essa é uma realidade que estaria sendo imposta a eles. Não é uma coisa que você pega e fala para um cara de 20, 30 anos para ir fazer. Vai viver desse jeito. E o cara vira e fala assim, não, eu vou viver desse jeito sozinho agora. Eu escolhi me afastar de todo mundo. Geralmente o que você está me descrevendo é o contrário. A gente, ou seja, os familiares não os procuram mais, né? Enfim, mais esse detalhe, né? Aí ele coloca que é triste, mas muito triste, bem triste, ler tais palavras de um homem que deveria ter um pouco de consideração com os outros homens e tentar pelo menos entender a perspectiva deles. Eu entendo a perspectiva, eu não acho que é saudável. Entende a diferença? Eu entendo a perspectiva, mas eu não posso pegar e deixar... meu irmão assiste meu canal. Entende? Eu não posso chegar para ele e falar assim, essa é a melhor maneira de viver. É isso que eu acho que nesse nível de isolamento que tem nos nível 4 e 5 que eles colocaram aqui, não acho que é saudável, cara. Não acho que é saudável. Como é que eu vou dar esse tipo de conselho? Se eu não, assim, se eu não daria esse conselho pro meu irmão, não daria esse conselho pro meu filho, não daria esse conselho para um amigo, eu não posso, eu tenho que virar e falar assim, olha, eu entendo você, eu entendo essa perspectiva. Mas ele diz assim, você os julga como se eles vivessem uma vida infeliz, sem nem ao menos entender o que é o Ghost. Eu não disse que você vive uma vida infeliz, eu disse que é difícil. Muitíssima pouca gente vai ser talhada para isso, e também eu não acredito que seja realmente isso que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, o tio Migtal, eu vi num vídeo dele que ele se considera 99% ghost. Como você pode se considerar um cara que é 99% ghost? Porque a definição é a seguinte: para todos os efeitos, esses homens não existem. Palavras do próprio tio Migtal, nível 4. Né? Nível 4. Para todos os efeitos, esses homens não existem. Se você não existe, como que você pode ter não sei quantos mil inscritos no YouTube? Eu não sei se ele está na casa das centenas dos milhares, mas deve estar na dos milhares, imagino. Se você tem milhares de seguidores, centenas de seguidores que seja, de pessoas que estão interagindo com você, você está falando com elas, você está dando conselho para elas, como você pode dizer que você rejeita a sociedade como um todo e que para todos os efeitos você não existe? Eu não sei, cara. Pra mim é uma puta de uma cartada, sabe? Assim,
É um pouco que eu não gosto de ficar falando mal de canal, e tem muito conteúdo do Tio Mictal que eu gosto, né? E eu tenho certeza que o Von Basser também, se eu parar, assim, vai ter muita coisa que eu vou concordar com ele. Mas nisso aqui, não. Nisso, não. Não acho prático, não acho que é saudável você, uma pessoa que está realmente se fechando dessa maneira, porque eu não acho que o tio Mictal seja um cara tão fechado assim, né? Ele até fala assim, eu não faço nenhum esforço, às vezes vem uma mulher aqui para dar para mim. Bom, cara, primeiro, pica das galáxias, mas segundo, tipo, ó, eu nem ligo, nem faço porra nenhuma, elas simplesmente decidem que elas estão a fim de dar pra mim e vem dar pra mim. Tudo bem, beleza. Seja como for, eu não acho possível que ele realmente seja um ghost. Eu acho que ele tá dando nesse ponto, ele tá dando uma puta numa cartada. Assim, eu não sei se ele consegue entender, perceber isso, mas eu que tô de fora, eu não sou MGTOW, eu até sigo ele sou inscrito no YouTube dele, mas eu não subscrevo nenhuma dessas categorias e não concordo com. Eu não sou um MGTOW. Eu não sou um MGTOW. Você, MGTOW que está aqui, você sabe que eu não sou um MGTOW. Quando eu falo, eu sigo o meu próprio caminho, porque o meu próprio caminho, nesse sentido, de eu sigo o meu caminho porque eu faço o que eu quero 90% do tempo. Pelo menos. Entendeu? Eu não visito um parente. Eu não visito parente se eu não tiver realmente afim. E os meus parentes sabem disso, né? Que eu sou um cara difícil, sempre fui. Sabe, o cara de passar 2 anos sem ver a avó, entendeu? Uma avó super doce, super maravilhosa que eu tenho e que não mora tão longe assim, mora no interior, mas sabe, nada que eu não pudesse pegar um ônibus e chegar lá. Mas, enfim, se eu julgo como se eles vivessem uma vida infeliz sem nem ao menos entender o que é gosto, não concordo com isso. Totalmente, aí né, ele coloca de novo entre aspas, né? Totalmente reclusos, o que eu disse, né? Que foi totalmente recluso sem ter que chegar a um acordo com o vizinho sobre absolutamente nada, não é possível. Me soa como a morte. Então, assim, foi o que eu disse, né? Que você viver totalmente recluso, sem ter que chegar a um acordo com o vizinho sobre absolutamente nada, não só é impossível, como me soa como a morte. Então, é exatamente o que eu penso, é exatamente o que eu sinto, que não é possível. Eu não estou dizendo que realmente é o que essas pessoas vivem. Eu estou dizendo que é impossível. Então, quando eu falo me soa como a morte, porque realmente para você ser um fantasma, você tem que estar morto, por definição. Não é só porque é aquela história, né? Aquele negócio de agora eu cheguei da ideologia de gênero, né? Agora eu concluí que eu sou um pônei. Você já viu assim? Procura aí no YouTube, você vai ver, você vai achar o cara que descobriu que ele se identifica como pônei. Isso faz do cara, você olha pra ele e fala assim, é um pônei. Falam a mesma coisa da minha. Volta direto, vem gente aqui me encher o saco com relação a Júlia. Falando assim, unicórnios não existem. Ela não é um unicórnio. Realmente, ela não é um. Como a gente até brinca, ela não é um rinoceronte, porque o unicórnio que está na Bíblia é rinoceros na Septuaginta. Então, é do rinoceronte. Mas provavelmente o rinoceronte europeu, eu já falei disso, né? Provavelmente o rinoceronte europeu que está extinto e parece que era um animal bem bonito. E tinha pelo, né? Tinha uma pelagem e tal. Mas seja como for, um animal forte. Mas tudo bem, unicórnios hoje em dia não existem unicórnios, certo? A Júlia não é um unicórnio. Ela é uma mulher. Então parem de falar que unicórnios não existem.
tá? A galera que vem me xingar minha noiva, porque unicórnios não existem, e ela não é um unicórnio. É uma pessoa, um ser humano, ímpar como todo ser humano. Então, de novo, se você pode se chamar de gosto, você pode dizer que, olha, tô no modo fantasma. Não acho. Eu olho, vejo. Eu acabei de citar o caso do tio Migtal, mas no geral, os caras que falam que são ghosts, eu falo, você não é ghost, cara. Você não é um fantasma. Você não tá totalmente. Hoje em dia, eu acredito em você. Mas aí você tem que fazer aquelas coisas de eremita mesmo. Então você pega, vai pra montanha, pro topo da montanha, né? Nível 5. Então você vai pro topo da montanha, né? E ainda assim, eu não vou lembrar o nome do santo agora. Mas teve um santo que fez isso. Ele ficou recluso, ficou lá numa caverna recluso. Foi morar na caverna. Foi um dos, um dos fundador de alguma das ordens católicas aí, mas eu não vou lembrar agora. Eu vou acabar confundindo, eu prefiro não falar nada. Mas ele foi pra lá e as pessoas da cidade começaram a levar comida pra ele. Tá? Então, esse é o ser humano. Por isso que eu acredito no ser humano. Eu acho que no final do dia, mais pessoas. Se você fizesse. Vai. Você imagina que você é um anjo olhando pra terra. Você é um anjo, você está olhando, observando as pessoas. Você tivesse que fazer um julgamento na nossa sociedade, você veria Sodoma e Gomorra? Eu não acredito que você veria na nossa sociedade atual Sodoma e Gomorra. No final do dia, eu ainda acho que mais pessoas terão feito o bem do que o mal. Eu passava todo dia debaixo, quando eu voltava da USP, voltava todo dia de ônibus. Então eu pegava um ônibus até o terminal Lapa, e aí de lá do terminal Lapa eu tinha que andar até a Lapa de Baixo para pegar o ônibus para cá. Tá? Isso de noite, 11 horas da noite, meia-noite. Então, eu voltando, né, de lá, às vezes eu passava por debaixo ali do viaduto e tava chegando galera de ONG e tudo mais, trazendo alimentação, sopa e tudo mais. Né? Então, assim, você vê a tragédia daqueles moradores de rua. Né? Então, e ali você vê de tudo, cara. Ali você vê homens cercados por cachorros, porque os cachorros e eles não querem ir para os abrigos, porque tanto que é uma coisa boa que essa prefeitura do o Dória tem muitos defeitos, mas isso ele fez bem, que foi estabeleceu que como é que é ele, colocou canil, né? Foi estabelecendo alguma coisa assim para os cachorros dos moradores de rua nos albergues, porque eles não vão para os abrigos. Eles não vão para os abrigos porque eles não querem deixar os cachorros para trás. Muitos casos, e eu vi isso, né? Então eu conversava ali com o pessoal que estava distribuindo sopa, interagia com os mendigos que estavam ali e tal. E é um problema. E aí assim, você vê casal, assim, e de novo, de gente que a esposa não larga o cara não. Você vê de tudo, Mas tem mesmo, tem muito senhor, muita senhora, mas que mora lá, mas tem muito senhor que tá sozinho, que resolveu abandonar a sociedade. Mas você vê a ação do homem nesses casos, né? Então, de gente que vai lá, não era gente da prefeitura, era gente ligada à igreja, né? Sempre tem ONG, às vezes que se envolve, tem assistente social que às vezes vai lá, mas no geral é voluntário. É gente que nem eu e você, que pega e fala, porra, meu, eu vou fazer algo por alguém que realmente tá, sabe, assim, sozinho. Então você vai ver que tem programa de tudo, para voluntário. Então, por exemplo, tem gente que se voluntaria para ir visitar os velhinhos, para conversar com os velhinhos, né?
para jogar dama com os velhos, para lá jogar um bingo, dominó com os velhinhos. Então, eu não acho que seja possível você ser... Quer dizer, é possível para algumas pessoas, mas é muito pouca gente. Só os santos e os eremitas, assim, mais... Sabe, que o cara que vai morar na floresta e não fala pra ninguém, não conta pra ninguém. Mesmo assim, você ainda vai ter gente da cidade que vai ficar sabendo e fala, pô, o cara tá lá sozinho, vou levar um bolo pro cara, vou levar umas frutas pro cara, vou levar, ó, sobrou isso, principalmente o pessoal do campo, sobrou isso daqui, isso aqui vai estragar, deixa eu levar lá pro vizinho, deixa eu levar lá pro fulano, deixa eu levar lá pro ciclano. Eu sempre vi isso a minha vida inteira. Eu não sei por que a gente tá comprando uma realidade que não é nossa também. É que nem eu falo do número de divórcios. O MGTOW na Europa faz muito sentido. Na Alemanha, por exemplo, faz muito sentido. No Brasil, já não é. Lá na Europa, você pega lugares que nem a Espanha e a Alemanha, 50% e 60% dos casais se divorciam. Aqui no Brasil é 22%. 70% ainda ficam casados, quase 80% aí. Ainda são casais que permanecem casados até um dos dois morrer. Esse é o Brasil. Quando falam que o Brasil é um país conservador, é por isso, né? Você vai ver no Brasilzão afora, Nordeste afora, lá saiu da faixa litorânea, saiu dos grandes centros ali, você já começa a ver diferenças, né? Então, e é claro que tem gente que incessantemente tenta alterar essa realidade para pior. Mas nós ainda não chegamos. Por mais que você vire e fale assim, piora ano após ano, não é a nossa realidade ainda, sabe? A gente tem que ser um pouco mais positivo também, né? Novamente não entendeu nada sobre os níveis MGTOW, muito menos sobre Ghost, talvez só leu ou ouviu um vídeo, tem uma informação mínima, não tomou consciência, nem sabe quem são essas pessoas, por que optaram por esse estilo de vida e muito menos entender o que se passa no íntimo delas, mas já chamas de mortos. Como eu falei, eu sei do tio MGTOW, por exemplo. Certo? Ele falou 99% de Ghost. Eu olho e falo, você não, eu tô de fora. Se é isso que você está chamando de Ghost, tudo bem. Não bate com a descrição que você está dando, mas tudo bem. Seu vídeo tinha me chamado a atenção, mas depois dessas palavras revi totalmente minhas considerações a seu respeito. Lamento muito, o Von Basser, de verdade. Eu peço desculpas se o meu tom é muito ríspido, só que nesse ponto nós realmente temos uma discordância e eu não consigo dizer de outra maneira. Eu imagino que eu vou desagradar algumas pessoas aqui do canal, mas eu acho que assim, tal nível Ghost é uma coisa que eu já não... onde você leu sem ter que chegar a um acordo com o vizinho sobre absolutamente nada? Ele falou assim, onde você leu ou ouviu que Ghost é sobre isso? Se não me mostrar, considerarei que você está vendo as coisas de forma um tanto distorcida, talvez suas experiências estejam influenciando em demasia a sua percepção do mundo. Então, Von Basser, eu vi disso daqui. Não existe um livro sobre isso, não existe estudo sobre isso. Isso aqui é uma regra completamente aleatória que boa parte dos MGTOWs não segue, que uma parcela de MGTOW resolveu adotar e para mim, desculpa com perdão da palavra, eu sei que você gosta dessa forma, mas para mim é cagação de regra. Tipo, para alguém que diz que vai seguir seu próprio caminho e você faz uma classificação de pessoas que não é fixa. Então, se ela não é fixa, eu não sei por que você colocaria. Como eu disse, eu posso ter um MGTOW nível 3 na segunda-feira e MGTOW no nível 1 na terça, e no final de semana eu não sou mais MGTOW, não. Na segunda-feira eu volto a ser de novo. Sabe? Quais são critérios que estão muito elásticos, na minha opinião. Mas eu tiro disso aqui, por exemplo, o tio MGTOW deu uma definição, Sandman deu uma definição, e eu vou ficar com a definição do tio MGTOW porque ele é um cara que se diz Ghost, né? Ele foi lá e falou, e é brasileiro, e a gente pode manter um diálogo. E o que ele disse foi, Ghosts, a partir do nível 4,
Não no nível 3, que nem você colocou, você deu até um momento aqui que você falou nível 3. Nível 3 não é ghost mais, só aquele cara que tá lá no campo que vai vender lá na hortifruti lá, ele não é nível 3, quer dizer, ele é nível 3, ele não é ghost ainda, de acordo com essa nomenclatura aqui, certo? Então nível 4 seria, palavras do time tal, de novo, rejeitam a sociedade como um todo. Para todos os efeitos, esses homens não existem. Como é que você pode não existir para a sociedade e sem ter que chegar a um acordo com o vizinho sobre absolutamente nada? Se você tem que chegar a um acordo com seu vizinho, você está vivendo, convivendo com alguém em sociedade. Então a definição não bate. Para todos os efeitos, esses homens não existem. Não tem como para a sociedade eu não existir. Não tem como o meu vizinho ignorar a minha existência. A gente tem que chegar num acordo de uma série de coisas. E quando a gente não chega em um acordo, a gente tem que estabelecer fóruns para resolver isso, né? Então, seja através da lei, seja através de sair na porrada, você tem que, seja através de uma boa conversa. Vai lá tomar uma cerveja, paga uma cerveja pro cara, um paga, né, chama, não, vem cá, vamos conversar. Isso é resolver problema de vizinhos, isso é entrar em acordo com o vizinho, certo? Essa definição rejeita a sociedade como um todo, para todos os efeitos. Esses homens não existem, não bate. Para mim, esses homens não existem é o seguinte, você vai para uma montanha, você não compra um sítio. Porque se você comprar um sítio, você já tem que interagir com pessoas, você já existe para a sociedade, certo? Se você tem uma propriedade, você já tem uma série de obrigações com relação a isso, certo? E se você tem que vender se você vai vender o seu excedente, você tem uma relação com a sociedade. Então é a descrição que não bateu, entendeu? Então, se essa não é a descrição que você segue, então, de novo, peço desculpas. Então você coloca aí qual é a sua definição, né? Eu não vi realmente qual é a sua definição, mas eu acho que se o tio MGTOW tem uma definição, você tem outra definição, o Sandman tem outra definição, então não existe uma regra, certo? Então isso não é uma coisa ainda. Então ela tá você pode argumentar que está em formação, você pode, sabe, mas até lá é mais ou menos assim. Eu viro e falo assim, eu sou Ghost. Aí você vira, um MGTOW se encontra com outro e fala assim, né? Eu sou, já não devia acontecer, mas tudo bem. Eu sou Ghost. E o outro vira assim, não, mas eu sou nível 3. Aí o outro vira assim, não, mas eu também sou nível 3, só que eu sou nível 3 Ghost. Aí o outro vira assim, não, mas nível 3 não é Ghost ainda. Você entende? Tipo, ou então, que nem o time que tal colocou, eu sou 99% Ghost. Como assim ser 99% Ghost? Né? Tipo, eu sou 99% Ghost. E aí eu tenho. Por que? Bom, eu tenho. Eu imagino que ele não jogue nenhum jogo online, mas tudo bem. Que já seria outro grau de interação. Mas ele fala assim: não, bem, eu sou Ghost, mas no entanto eu faço aqui, eu interajo com milhares de inscritos aqui, ou centenas, não sei quantos ele tem, com quanto ele está agora, mas eu tenho aqui meus inscritos, meus muitos inscritos aqui, aí eu tenho e aí eu de vez em quando vem umas mulheres aqui pra eu comer, e aí não sei o que tem, blá blá blá, porque né, agora elas acham intrigante que eu sou meio tal e tal, então elas vêm aqui me dar sem que eu nem tenha que ligar para elas, né? Então, eu não... Eu vou ler quais são os níveis de MGTOW de acordo com ele, né? De acordo com o time MGTOW, só para você que está me assistindo saiba do que eu tô falando. Então vamos lá, MGTOW nível 1. Aceitam relacionamento no curto prazo. Não casar, não morar junto, não engravidar. São as 3 regras principais. Então o nível 1 é aquele que aceita relacionamentos de curto prazo. Eu sou a favor desse nível de MGTOW. Por quê? Porque se você aceita
E esse aqui é o que eu acho que, até há um tempo atrás, esse era o único que existia. Esse é o raiz, tá? Ninguém começou Ghost com esse negócio de MGTOW, não. Eu falo isso porque eu lembro, anos atrás, não existia esses outros níveis aqui. Esse negócio de incel e tudo mais. Era só assim, ó, você aceita relacionamentos no curto prazo. Por que que eu tenho, eu acho que é uma boa opção o MGTOW nível 1? Porque você se concentra em você melhorar como pessoa, única e exclusivamente, e não se fixar em mulher. Ao mesmo tempo, você está aberto para, pelo menos, relacionamentos de curto prazo. E, de repente, nesse ínterim, né, por estar aberto, é possível que você encontre uma pessoa, uma guria, que seja diferente, que seja exceção, que seja o que quer que você queira chamar, né? Que seja uma guria que, sabe, tipo, como é que é? 20 anos ou menos, virgem, e disposta a se casar e ficar em casa se você quiser que ela fique em casa, certo? Tipo, a porta pelo menos está aberta, né? Você é uma pessoa que está, pelo menos você continua interagindo, você está dentro da sociedade. Nível 2, rejeita relacionamentos no curto prazo completamente. Aqui eu acho que já teria que se fazer uma distinção, porque isso quer dizer que o cara ainda aceita dar uma ficada de vez em quando? Ele ainda vai atrás de dar uma ficada ou não aceita? Isso não fica claro, né? Não tem definição com relação a isso. Então é aquele tipo de coisa que eu viro e falo assim, olha, eu acho que você deveria ficar no nível 1, mas se você se acha no nível 2, tem uma dificuldade tremenda e enorme com o sexo oposto, tudo bem, acho que válido. Agora no nível 3 já começa aqui, ó. Se recusam a produzir mais do que o necessário para o seu próprio sustento. São contra a coerção do Estado. Então a ideia do nível 3 é que você já não vai mais trabalhar mais do que o estritamente necessário para se sustentar. Aqui já tem implicações que eu acho que é ruim para a sua vida. E eu falo por mim, é muito bom você sentir que você está investindo em algo. Sim, investir em algo faz parte da experiência humana, né? Então, por exemplo, tem essa questão eu tenho aqui essas fichas de poker, né? Então tem essas fichas de poker aqui, né? E eu uso essas fichas não só para jogar poker, né? Mas para jogar também principalmente alguns jogos mais antigos e jogos de investimento, 18xx, por exemplo, esse daqui, ó. É um jogo bem complexo, bem complicado. E eu gosto de jogar jogos de tabuleiro porque eu posso interagir com a pessoa, com amigos e tudo mais, com pessoas, 3, 4 pessoas, pra mim é mais agradável do que jogar online. Também jogo online, mas é menos do que o que eu jogo pessoalmente. Então, assim, além de ser uma coisa que assim, é legal para você jogar, de repente, com familiares, dependendo do jogo, claro que não aquele, mas pega um jogo mais simplão, antigo, que nem esse aqui, ó. Esse aqui, de repente, você acha Tá falando de senhor de idade, esse aqui é um jogo que de repente o cara jogou lá na juventude dele, ele vai lembrar do jogo das nações, vai querer jogar com você. Seja como for, quem investe sabe que existem as empresas que são chamadas de blue chips, né? E por que são blue chips? Porque na época, né, era a ficha a qual se atribuía o valor mais alto no poker. Na verdade hoje também tem, só que aquela que é de 2000, ela é azul clara, né? Essa daqui é azul escura, vale menos, mas eu acabo usando ela com um valor de azul clara, ou seja, eu utilizo como blue chips, porque eu faço questão de que a que valha mais seja blue chips para reforçar isso aqui, por isso que eu inclusive não tenho o valor aqui inscrito. E também porque eu uso em jogos de tabuleiro. Mas para fixar aqui
o que são as empresas blue chips. Mas então quando você joga um jogo de investimento, você percebe que o que é gostoso é você sentir que você está fazendo parte de construir alguma coisa. Então, nesse caso do 1856, Railroads in Upper Canada, né? Nesse jogo você vai construindo trilhas, né, de trem, vai construindo as estações de trem e tudo mais, e essa é a disputa, e aí tem o jogo acionário entre as empresas e tudo mais, entre você e os outros jogadores, demais jogadores. Mas é gostoso você sentir que você está se juntando a outras pessoas para construir a sociedade, né? E a mesma coisa, e por isso que eu acho que investir, às vezes, é um bom exercício, mesmo que você vai investir pouco dinheiro, né? Ter lá um investimento e que você pelo menos saiba qual o final qual a finalidade daquele investimento. Por exemplo, se você decide investir num, 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 numa renda fixa do banco, né? Bom, você sabe que o banco está utilizando esse dinheiro para emprestar para outras pessoas. Se você coloca no Tesouro Direto, você sabe que você está emprestando dinheiro para o governo financiar a Previdência, por exemplo, ou financiar, enfim, cobrir, né, os seus custos. Então, e por aí vai. Então, se você investe numa ação, né, você está investindo naquela empresa. Então, vamos supor, eu acredito que eu acho bonita a ideia de levar energia para as pessoas. Você vai comprar uma energia renovável para as pessoas. Então você procura uma empresa de energia renovável e vai lá e investe naquilo, né? E obtém o retorno quando aquilo der lucro. Isso é investir. Isso é produzir. Então, assim, o excedente, ele não é só para esposa e filho. Se você já decidiu que você é mental, o excedente você emprega para você mesmo, né? Então tá, um pouco a mais que eu ganho um pouco a mais que o meu sustento, tá? Eu vou investir porque eu acho legal a ideia, né? E aí o problema disso daqui é que é uma definição muito elástica. Se você não for aplicar da maneira como está escrito aqui, ela fica muito elástica. Porque a definição se recusam a produzir mais do que o necessário para o seu próprio sustento, para não contribuir com o Estado, não contribuir com a sociedade, né? São contra a coerção do Estado, são contra o financiamento do Estado, são contra o financiamento dessa sociedade carcomida que aí está. Essa é a ideia. Ao invés de você investir naquilo que você acredita, você dá a sua contribuição para que a sociedade venha abaixo, né? Para que o governo venha abaixo, para que tudo venha abaixo. Eu acho que a filosofia aqui já não é boa. Esse que é o problema, entendeu? Ghosts rejeitam a sociedade como um todo. Esse é o nível 4. Para todos os efeitos, esses homens não existem. E é aqui de novo, esse aqui é o nível que eu falei mais, foram os níveis 3 e 4. E, bom, depois, se você já é um fantasma no nível 4, aí inventa um nível 5 ainda, é o fantasma eremita da montanha, né? E nem no mosteiro você fica isolado. Nem nos mosteiros você fica isolado. Você fica isolado do restante da sociedade, mas você tem contato com os outros monges. Então, é muito complicado. E eu peço desculpas para os meus inscritos MGTOWs que possam ter ficado insatisfeitos com o conteúdo desse vídeo, mas eu realmente eu não é uma coisa eu não posso eu não tô de acordo, eu não vou mentir para vocês e falar que eu acho que é uma coisa bacana, uma coisa legal, uma coisa sadia, porque eu não acho que seja, e eu me considero assim, é claro que virtualmente
quem sou eu para dizer, para chamá-los de amigos, mas eu tenho um enorme carinho por todos vocês, né? Enorme carinho por cada um que me segue aqui no canal. E eu não concordo com essa nomenclatura. Não concordo com essa classificação, com essa com essa filosofia. Eu acho que incentivar a outra pessoa a a chegar nesses níveis, eu não acho que seja saudável para ninguém viver isso daqui. Então, o que eu tenho para dar como conselho é não sigam. Se a ideia é você seguir o seu próprio caminho, um rótulo como esse vai contra a lógica de você seguir o seu próprio caminho. Você que tem que fazer suas próprias regras, você não tem que se enquadrar em nenhum nível, e se você pode ficar entrando e saindo de um nível para o outro, então para que esses níveis existem, certo? Então então volta para a questão inicial, eu posso dizer que eu sigo o meu próprio caminho de segunda a sexta, e aí eu viro noivo no sábado e no domingo, na segunda eu volto a ser MGTOW. Isso não faz sentido. Também da forma como não faz sentido você ser nível 4 na segunda-feira e na terça, na quarta que você vai vender sua fruta, você já baixa para o nível 3. Aí você conhece uma guria, abre uma sessão, então você vai para o nível 1, mas aí é um relacionamento aberto, então vocês ficam, enquanto vocês estão ficando no nível 2, ou então no nível 1, aí depois você vai para o nível 3, nível 4, ela volta, você vai para o nível 1, nível 2, eu não... É o tipo de... Pra que criar uma classificação desse tipo? Porque o único motivo que eu consigo ver é você incentivar pessoas a fazerem isso, a se isolarem cada vez mais. E é aquele reforço, né? O reforço positivo do que é negativo. Então você reforça na pessoa que já está se isolando que ela tem que se isolar cada vez mais. Eu não consigo, não posso dar esse conselho para o meu irmão. Então eu sei que ele segue o meu canal, então não posso dar esse conselho para ninguém que eu gosto. Não acho que você deve ser tal, se você quer aderir a essas nomenclaturas, fica no nível 1 então, porque passou disso. Eu não, se você decide, você virar para mim e falar assim, mas tem velhos que são colocados nessa maneira, eles são colocados nessa situação. Eu não acredito que existam, que fiquem completamente, viram eremita. Talvez exista, eu não conheço, mas talvez exista. Mas completamente eremita, em que nenhum vizinho para ô fulano, você tá bem? Ô fulano, você não quer comer uma paçoca aqui? Não conheço. Não conheço. Eu conheci bastante gente que tem vidas muito isoladas, muito difíceis, mas nesse nível do Ghost aqui, do cara que já passou do ponto em que ele para chegar no nível 4, que você rejeita a sociedade como um todo. Então, mas ainda assim, se existem esses trabalhadores, essas pessoas do campo, qual o Von Baster falou, elas chegaram lá de forma involuntária, né? Involuntária. Você pegar e falar para uma pessoa, se isole cada vez mais, eu não acho que é um bom conselho. Então não concordo com esse conselho, e então eu vou ficando por aqui, e fiquem com Deus. Estamos chegando agora na Páscoa, Sexta-feira Santa e Páscoa. Então, o que eu tinha para dizer é isso. Vou pedir se você não resolveu abandonar o canal em decorrência desse vídeo, porque eu estou... Tem gente que fica muito possessa quando você faz qualquer crítica MGTOW, ou movimento MGTOW, qualquer coisa, não é movimento, não é movimento, filosofia MGTOW. A filosofia MGTOW, toda a gente que fica... É uma defesa de identidade, né? A defesa de identidade nesse ponto me lembra conversar com as feministas lá da Letras, né? Você defende não você mesmo, não o caminho que você está seguindo, você defende o rótulo, né? Então, isso não é saudável, cara.
Defender o rótulo de MGTOW. MGTOW é só homens que seguem o próprio caminho. Segue seu próprio caminho. Caramba. Por que defender o rótulo? Sabe, defender a filosofia. Não, é um rótulo. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, isso aqui é filosofia? Bom, não é, desculpa. Então, se você não resolveu desistir do canal, então, curta, compartilhe e vamos manter esse diálogo, vamos manter essa conversa. De novo, eu não sei quando vai ser a próxima vez que eu vou poder fazer um novo vídeo, mas com certeza novos vídeos virão. Então, fiquem com Deus e até a próxima.